Olá, pessoal, a gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast. Hoje o assunto é daqueles assuntos bem legais, sem polêmicas hoje, sem polêmicas. Hoje a gente resolveu falar sobre essa subida do Bitcoin, né, a valorização do Bitcoin, que só nesse ano o Bitcoin já valorizou 157%. E nessa semana, a gente está gravando aqui hoje o podcast, está indo para o ar no sábado, só nessa semana o Bitcoin já teve uma valorização de 10% e está todo mundo feliz. Alguns choram, porque gostariam que o Bitcoin tivesse mais barato para continuar fazendo DCA. Outros ficam muito felizes com essa subida, porque já acumularam bastante e estão vendo ali o seu portfólio aumentar. Então, uns choram, outros ficam alegres. É aquele sentimento de todo Bitcoiner, né? Um sentimento dúbio, não sabe se fica feliz ou se fica triste. Hoje eu vou conversar aqui com a Carol. A Carol vai trazer algumas análises para nós, para a gente entender o porquê dessa subida de preço. Carol, fiquei sabendo que essa semana você estava de aniversário, hein? Putz, vazou. Sim, foi ontem, 7 de dezembro. Aê! Muitos satoshis para ti, Carol. Além de, Obrigada. claro, de todas as coisas boas, saúde, amor e tudo mais, mas muitos satoshis para ti. Pô, muitos anos de hiperbitcoinização, né? Espero que eu comemore algum aniversário durante a hiperbitcoinização. Que tu viva aí até 2140 para ver o último Bitcoin ser minerado. Já cansou? Eu preciso me esforçar mais para conseguir aguentar até lá. Ai, muito bom. Tomara, né? Tomara que inventem aí uma cápsula que a gente dure, não sei quantos, 200, cento e poucos anos. Não dá para falar muito, né, Carol? Fez quantos anos essa semana? Poxa, quer vazar outra informação. 36. Olha aí, quando a gente fala a nossa idade, agora tu falou a tua idade 36, todo mundo geralmente fala, mas parece que tu é mais nova e tal. Eu acho que tu já tá vivendo no padrão Bitcoin, né, Carol? Já tá bem conservada, já tava justamente se preparando para 2140. A baixa preferência temporal, né? A gente faz tudo mais devagar para ver se o tempo passa mais devagar. Enfim, tô viajando aqui, correlacionando minha idade com aniversário com o Bitcoin. A gente não perde o cross. Bom, vamos lá então. Vamos começar esse nosso papo. Carol, a pergunta que não quer calar. Tá chovendo essa pergunta no nosso Instagram e no nosso YouTube. Já estamos em bull market? Mas acho que tá todo mundo ansioso pelo bull e tá querendo já, assim, respostas prontas se vai subir para sempre linha reta, né, Cacá? Eu acho que essa pergunta, ela esconde essa ansiedade por trás, que o Bitcoin suba logo. Assim, eu acho que a gente pode fazer um review do que aconteceu nesse ano, que foi um ano bem doido. E é verdade. Doido de bom também, em vários sentidos. E aí depois trazer as possibilidades, porque o preço, na minha opinião, ele é uma consolidação de várias propriedades do Bitcoin. E às vezes as pessoas não gostam de falar de preço, mas o preço, ele traz muita visibilidade para o Bitcoin e é reflexo do number go up, que é algo que o Bitcoin foi projetado para fazer. Então, acho que trazer preços e analisar o preço quando ele sobe ou quando ele cai faz parte de como conectar com as propriedades, que é isso que quando a gente começa a mergulhar na toca do coelho, entender o que é o dinheiro, o sistema fiat e tudo mais, Bitcoin nos força a fazer, e quando a gente olha para o preço, é tudo reflexo de todas essas propriedades monetárias e de efeito de rede do Bitcoin. Então, esse ano, 2023, ele começou assim, ó, na lama, né, Cacá? Começou com o Bitcoin abaixo da TH do ciclo passado, com ele batendo 15, 16 mil dólares, e ficou na faixa ali dos 15 a 20 mil dólares por 9 meses. Foram meses de agonia, imagina 9 meses nessa faixa ali, com tanto food. Não foi o pior bear de queda, né? Bitcoin caiu 75% desde a TH, mas foi o pior bear em food, em medo, em pânico, porque além do bear de Bitcoin, teve o bear fiat, né? Foi um momento de aumento de taxa de juros, recessão, guerras, já estava rolando a guerra da Ucrânia e Rússia, agora estourou a guerra Hamas, Israel e tudo mais, e tudo isso, esse ano, assim, virou uma panela de pressão, então acho que foi o pior bear em sentimento. Ao mesmo tempo que foi o ciclo com o pior bull, foi o ciclo que o Bitcoin menos subiu, e também teve toda aquela história de Sam Bankman e FTX manipulando o preço via Rapid, via seus próprios fundos ali, o que eles tinham dentro da exchange, para tentar controlar o preço do Bitcoin e fazer ele subir tanto para fazer as altas subirem. Outro ponto é que as pessoas diziam que o Bitcoin não sobreviveria a uma elevação de juros pelo Fed, né? E de fato ele sobreviveu, não só sobreviveu, como se valorizou mesmo em meio à crise bancária, né? Teve ali
quebradeira de Silicon Valley Bank, quebradeira do Credit Suisse. Então, rolou uma bank run, e justamente quando o sistema Fiat começou a mostrar suas rachaduras, que eram os bancos não tendo liquidez para suprir corridas bancárias, Bitcoin começou a se valorizar lá em março. Então, logo no início do ano, já deu uma valorizada naquele momento, e ele conseguiu manter. E de lá para cá ele seguiu subindo, é por isso que hoje a gente está vendo 157% em valorização em dólares, né? Em reais, acho que está 151 agora. E o mais curioso de tudo isso também é que ele subiu junto com o ouro no momento de rachadura Fiat. Então, toda aquela sensação de Bitcoin como reserva de valor, Bitcoin ouro digital, e ele começando a ficar descorrelacionado com Nasdaq, S&P e mercado mais volátil como de ações, fortaleceu ele pra caramba. Ainda mais em cenário de também captura regulatória, que a gente está vendo até agora, o governo americano atacando protocolos, atacando exchanges. A própria Binance saiu, a gente fez, né, o outro podcast sobre a captura regulatória da Binance, em que ela foi pressionada, o CZ saiu, e tem todo episódio lá falando sobre isso. Então, quem mais sofreu nesse ano foram as criptos, que no final ficou cada vez mais exposta essa diferença entre o que é Bitcoin e o que são criptos. Que Bitcoin, de fato, é descentralizado, tem um efeito de rede muito maior, e ele ganhou, inclusive, é um indicador que eu não curto muito, que é a dominância de mercado. Ele se valorizou em relação a outros protocolos muito nesse ano, justamente porque o mercado, as pessoas aprenderam qual é a diferença de Bitcoin e criptos. Como criptos se comportam como empresas. E, para mim, isso foi algo que eu estava esperando que acontecesse, sei lá, ao longo de 5, 10 anos. E aconteceu tudo nesse ano. E, Carol, por que tu comentou agora que não gosta muito desse indicador dominância de mercado? Por que tu não gosta? Boa. Porque ele surgiu com várias criptos surgindo lá em 2015 e 2017. Então, criaram um indicador para mostrar como que Bitcoin estava perdendo a dominância em market cap, em capitalização de mercado. E eu não gosto desse indicador porque ele parte de um princípio em que quanto mais criptos tiverem, é óbvio que Bitcoin tende a perder capitalização de mercado com o tempo, porque vai ter, nessa teoria, mais empresas comprando um monte de tokens e a ponto dessa quantidade de dinheiro em market cap em outros protocolos suplantar a liquidez que iria para Bitcoin. E justamente nesse ano de captura regulatória e criptos e protocolos sofrendo com quebradeira, regulação, Bitcoin ganhou capitalização de mercado. Ele se valorizou seu market cap e a liquidez de outros protocolos caiu. Então, eu não gosto da dominância do Bitcoin, porque durante muito tempo a galera shitcoiner usou a dominância do Bitcoin para dizer, olha como o Bitcoin está perdendo força, olha como vai ter o flippening, olha como existem muito mais protocolos para serem explorados e usados e adotados do que o Bitcoin. Bitcoin é o vovô que está ultrapassado lá para trás. Olha como ele está perdendo dominância. E justamente está acontecendo o contrário. Nesse momento que o Bitcoin está valorizando, a gente está vendo ali Ethereum, por exemplo, sofrendo para se manter no valor ali precificado em relação ao Bitcoin. E a gente está vendo as altcoins, algumas estão deixando de operar, muitas estão sendo alvo de processos. A gente está vendo fundadores esperneando para manter sua relevância, como o próprio Hoskinson, que acabou de atacar o Bitcoin num vídeo dizendo que Bitcoin é ultrapassado, que bom mesmo é Cardano, que Cardano não é security, mas é sim, é super centralizado. Então, para mim, o grande auge desse ano foi justamente essa clareza, trouxe consciência para o que é Bitcoin, quais são as propriedades que fundamentam o Bitcoin e criptos, que tem seus fundadores, tem pré-mineração, tem todas as propriedades que estão relacionadas a empresas. É verdade, isso mudou bastante. Inclusive, essa semana, a Carol estava fazendo umas pesquisas para alguns conteúdos que a gente vai estar criando aqui para a área Bitcoin, e me chamou bastante atenção que em vários portais Fiat já estão fazendo essa diferenciação quando falam de criptomoedas, eles já estão falando Bitcoin e criptos. Já não estão mais colocando tudo como a mesma coisa. E era algo que já no ano passado, quando a gente fez a mudança de use cripto para a área Bitcoin e explicou os motivos do porquê a gente virou Bitcoin only, essa era uma das coisas que a gente martelou também, do tipo, Bitcoin não é a mesma coisa que criptomoedas, não é a mesma coisa que altcoins, precisa separar, precisa deixar isso claro. E eu comecei a ver agora esse movimento na mídia brasileira fazendo essa separação. Bitcoin, quando cita, né, fala no mercado de Bitcoin e criptomoedas, já fazendo essa diferenciação. Então, demorou um pouquinho para essas diferenças ficarem claras, mas acho que todos esses movimentos que aconteceram no mercado que tu acabou de citar, acho que agora não restam dúvidas dessas diferenças. E aí começa
a gente está percebendo também o risco reputacional, né? Porque tinha muitas empresas, bancos, por exemplo, criando produtos com cripto e voltando atrás, porque é um risco reputacional, é um risco regulatório, porque, por exemplo, tem vários processos da SEC contra Coinbase, contra a própria Binance, contra a Kraken, falando que, olha, vocês operaram com uma bolsa de valores irregular ao listar criptos como se fossem, de fato, descentralizadas, só que são empresas. Então, na verdade, isso aqui é uma ação. Então, isso aqui é um token irregular, é um título mobiliário que foi listado de forma irregular na exchange de vocês. E quando isso vem à tona, por isso que a gente está vendo a Bitstamp deslistar Solana, Cardano, vários tokens, para evitar esses processos. Então, várias instituições estão começando a fugir desse risco regulatório, de tomar processo, de ser penalizado por ter listado tokens que, na verdade, são ações camufladas, disfarçadas. E é por isso que a gente está vendo esse ano tanta corrida para Bitcoin. Então, eu ia te perguntar justamente isso, para a gente voltar aqui para o nosso centro do tema, para a galera entender por que a gente está falando sobre essa captura regulatória, sobre essas diferenciações de Bitcoin e cripto. Tu acha, Carol, que por toda essa mudança de mercado que está acontecendo, está entrando mais liquidez, está entrando mais dinheiro para Bitcoin? É isso que está fazendo o Bitcoin se valorizar agora nesse final de ano? É essa percepção? O que tu acha que pode estar acontecendo? Por que o Bitcoin está valorizando agora? Boa. Sim, mas não só. Então, não é só esse fator. Então, é uma egrégora de fatores, né? São muitos. Então, tem expectativas que estão acontecendo agora, FOMO, basicamente, e tem fatos consolidados. Então, vamos começar pelas expectativas. Então, a gente tem expectativa de redução de juros lá do Fed e que as impressoras voltem a ligar. O que isso quer dizer, né? Então, estão esperando mais liquidez, e com mais liquidez e redução de juros, o comportamento do investidor comum, médio, é se voltar para ativos mais especulativos e mais voláteis. Então, o Bitcoin ele está se consolidando como um ouro digital, como safe haven, como um flight to quality, mas ele ainda não está consolidado, ele está nessa linha limítrofe, a gente está vendo justamente essa passagem agora. Então, com essa mudança aí macroeconômica do governo americano, pode ser que a gente veja ainda mais liquidez por um comportamento que é natural do investidor comum em qualquer mercado, né? Seja Bitcoin ou ações. Outra expectativa também é justamente dos institucionais se voltarem mais para Bitcoin, com medo de perseguição regulatória por causa de criptos, né? Eles vão perceber que é muito mais arriscado se expor a criptos, vão fazer isso com muito mais cautela do que nos anos anteriores, que eles se jogaram dizendo que, bom, cripto é revolução, Web3, metaverso, NFTs, então eles não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, porque era tudo de certa forma especulativa, e todos eles estavam tentando arrecadar grana para o seu negócio. Então, eles sabiam o que eles estavam fazendo? Claro que sabiam o que estavam fazendo, é óbvio, eles queriam surfar nessa onda de emitir moedas através de criptomoedas, moedas digitais, emitir a própria moeda e arrecadar grana. Para mim era isso que eles estavam querendo fazer, de forma bem consciente, cara. Eu acho que isso não tem essa deles serem assim, não sabia, ingenuidade. Eu acho que não tem ingenuidade nesse mercado, não. Eu acho que não tem, mas o que eu quero dizer com eles não sabiam o que eles estavam fazendo era no sentido de, assim, existia uma narrativa que era, jura, o governo nunca vai correr atrás da gente. Ethereum tá lá junto com os lobistas do Fed e do Congresso americano. Tinha, não sei o nome dele, é um cara grisalho que estava defendendo Ethereum até numa audiência ali do Congresso americano. Ele é super pró-Ethereum, por exemplo. Então existia essa coisa de, os bancos estão com a gente, os bancos estão aí falando de Bitcoin, criptos e tudo mais. Então eles nunca vão ir atrás de cripto. Então eles tinham essa percepção de que, bom, isso vai ser regulado de alguma forma, mas vai ser uma regulação pró-cripto. E a gente está vendo que está acontecendo justamente o contrário, uma regulação, de certa forma, até anti-cripto e até vindo cada vez mais a fundo, assim, tá? Vocês têm fundadores, vocês são uma security, a gente vai ir atrás. Que era algo que eles duvidavam. É mais esse sentido do meu argumento, mas eu concordo contigo, que eles estavam surfando a onda mesmo. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Outra expectativa é que o ETF seja aprovado. Então, tem várias empresas, Fidelity, BlackRock, a VanEck, várias criando seus próprios ETFs, não só da BlackRock. BlackRock é uma das mais esperadas. E também, a grande expectativa sobre ETF tem um ponto que até o Willy Woo trouxe essa semana no
no Twitter, eu vou mostrar aqui, um gráfico que mostra como depois que o ETF de ouro, por exemplo, foi aprovado, ele subiu por 8 anos consecutivos. Então a galera espera que depois da aprovação do ETF de Bitcoin, ele suba muito. Então deixa eu mostrar esse gráfico aqui. Bom, então esse gráfico aqui é o que o Willy Woo compartilhou no Twitter, e ele mostra justamente essa janela de tempo em que o ETF de ouro foi lançado, que foi por volta de 2005, e que ele subiu, claro, teve muita volatilidade, mas ele subiu numa constante até um novo patamar de preço até 2012. Então, logo que o ETF de ouro foi lançado em 2004, na verdade, ele está marcando aqui, subiu pra caramba. Então, é um movimento como esse que a galera está esperando que aconteça com o Bitcoin pós o lançamento do ETF. Então, essa expectativa... Ah, e tem outra coisa, né? Tem expectativa com halving. Ano que vem, em abril, acontece o halving do Bitcoin, quando novos Bitcoins a emissão de novos Bitcoins é cortada pela metade. Então, agora, cerca de 6,25 BTC são emitidos a cada bloco que é minerado. A partir do ano que vem, vai passar para 3,25 BTC por bloco. Isso quer dizer que, a partir do halving, Bitcoin vai ter uma taxa de inflação, uma taxa de emissão de novas moedas menor que o ouro. Que o ouro tem uma taxa de inflação em torno de 1,3% ao ano. Ou seja, o Bitcoin vai ficar mais escasso que o ouro a partir do ano que vem. E saiu até uma notícia de um cara na CNBC falando justamente sobre isso, institucional, dizendo Bitcoin vai se tornar mais escasso que o ouro. Então, eles estão com muita expectativa sobre isso também, porque é a primeira vez na história que tem um ativo que consegue ser mais escasso que o ouro, comprovadamente, matematicamente mais escasso que o ouro. Até a gente vai fazer uma aula exclusiva sobre isso, né, Cacá? Acho que a gente pode deixar aqui um spoiler para a galera, que logo mais vai ter uma aula, quem quiser assistir e conferir, especificamente sobre o halving e os impactos nos outros ciclos e nos próximos ciclos também. Sim, e Carol, isso é muito interessante, né? Porque o que tu trouxe, que na verdade, a princípio, as pessoas estão com isso na cabeça, que o ano que vem, 2024, é um ano super importante para o Bitcoin e tem muitas expectativas, porque é o ano de halving, né? Todo mundo sabe que vai acontecer o halving no ano que vem, ali por volta de abril, então um evento mega importante na rede. Segundo evento importante é essa possível aprovação desses ETFs de Bitcoin, principalmente o da BlackRock. E agora tu está trazendo um terceiro evento, digamos assim, que é essa comparação, né, do Bitcoin com o ouro, que o Bitcoin vai se tornar mais escasso que o ouro. Eu consideraria um terceiro evento para o ano que vem, que nesse caldeirão de expectativas para essa valorização, para uma possível valorização do Bitcoin para o ano que vem. E aí, o que está acontecendo, né? O Bitcoin está valorizando antes do halving. Isso é bem diferente do que aconteceu nos outros ciclos, não é, Carol? É bastante diferente. Tudo isso também por antecipação, né? Então a galera tá toda tentando antecipar esses eventos todos. Porque antes a galera tô falando no mercado, né? Todo mundo esperava o halving acontecer, até existia aquela coisa tipo de será que tá precificado ou não? Sim. Agora as pessoas estão vendo esses 3 pontos que a gente comentou, que é cenário macro negativo. Então vai ficar mais otimista, então a tendência é que o Bitcoin suba. Vai ter halving, vai ter ETF. Então a projeção futura é super positiva. Algumas consolidações também foram feitas, né? Porque isso tudo é expectativa, mas o que é real que aconteceu nesse ano, a partir de tudo isso, né? Bitcoin se tornou um ativo investível. Saiu reportagem na Barron's falando que o Warren Buffett não gosta do Bitcoin, o Jamie Dimon do JP Morgan não gosta do Bitcoin, mas ele é invencível. A Bloomberg acaba de postar também sobre o Bitcoin ser um ativo investível, que mesmo que os investidores não gostem dele, não ter nem um pouco de Bitcoin seria mais arriscado do que ter. Esse tipo de reportagem não saía antes. A gente está vendo agora também um novo movimento, que é, ao longo de 2022, várias empresas se desconectaram de Bitcoin e criptos. E agora a gente está vendo Robinhood, que é um app de negociação de vários ativos, começando a operar na Europa, oferecendo negociação de Bitcoin e criptos também. A gente está vendo o Itaú começar a lançar operações também. Os bancões, que antes fechavam contas de exchanges e P2P de clientes que falavam mal, Bitcoin, começaram a oferecer rendendo. serviços. Então, a gente está vendo uma mudança. Então, isso está sendo incorporado, o Bitcoin está sendo incorporado nas estratégias tanto de modelo de negócio quanto de investidores. E também a gente está vendo uma consolidação entre o varejo, que é entre as pessoas. Então, isso aparece nos dados de long-term hodlers, que são pessoas que seguram por pelo menos 5 anos, e o número de carteiras com Bitcoin está ali acumulando e parado, não se mexe há pelo menos 5 anos, está batendo máxima histórica. Então, isso mostra também como o varejo, as pessoas, elas estão acumulando mais e se preparando para os ciclos do Bitcoin. Então, eu diria que tudo isso, só para finalizar, Cacá, é FOMO institucional
e do varejo, essa subida de agora. Porque nos outros ciclos, antes do halving, a gente não tinha esse nível de FOMO. E outra, Agora, e no último halving, que foi em 2020, a gente teve logo na sequência ali uma pandemia, né? Foi no meio daquela história de pandemia, já estavam saindo notícias ali no início do ano de 2020 sobre a China, sobre o vírus na China. Tinha muitas dúvidas, na verdade, muito pessimismo. O mundo estava bem negativo e muitas incertezas naquele momento. E estava todo mundo assim, como que Bitcoin vai se comportar no meio de uma crise como essa? Se realmente os negócios fecharem, dependendo do que for acontecer. Então, tinha muita incerteza. Agora não, agora tem muita expectativa positiva. Né? Sim, ainda mais que tipo, existe muita incerteza com o cenário macro. Então, a incerteza ela foi deslocada para Fiat, não para Bitcoin. Olha que doido. Por isso a narrativa de ouro digital e reserva de valor está crescendo. Inclusive, Cacá, olha aqui, o Banco Central da Europa, que criticou o Bitcoin ano passado. Peraí, deixa eu só selecionar aqui. Que criticou o Bitcoin ano passado. Tá. Eles criticaram ano passado, lançaram esse artigo aqui, ó. Foi no teu aniversário, ó, 30 de novembro de 2022. A última parada do Bitcoin, dizendo que Bitcoin ia morrer, que Bitcoin já era. Isso faz um ano, tá? E agora, eles acabam de lançar, isso até a Livecoins noticiou nessa reportagem aqui, Banco Central da Europa diz que Bitcoin é reserva de valor. Então, num artigo, eu até selecionei aqui o trecho. Selecionei, mas saiu da posição, deixa eu catar aqui. Aqui. Então, olha eles falando, conclusão, tá? Do artigo deles. Depois, quem quiser, entra ali no link. Eu vou deixar aqui no link do vídeo. Peraí, conclusão do artigo do ano passado, né? Que estão falando mal, é isso? Não, esse artigo é desse ano. Desse? Tá, desculpa. Esse é um novo... Então, ano passado eles disseram que Bitcoin tinha morrido, que era a last stand, a última parada do Bitcoin. Agora, esse ano, eles lançam esse artigo aqui. Working Paper Series, Global and Local Drivers of Bitcoin Trading vis-a-vis Fiat Currencies. Uma comparação de Bitcoin com as moedas Fiat, tá? Então, tem vários gráficos, mas vamos lá para o fim, porque senão a gente vai mudar o assunto aqui. Vamos para a conclusão direta. Então, eles falam aqui, ó. Então, isso, de fato, sugere que Bitcoin, apesar de ter flutuações gigantes de preço, também é uma reserva de valor e um meio de trocas entre países que experienciaram perda de poder de compra da sua moeda local doméstica. Isso, na verdade, isso implica... Meio de troca entre países que estão em crise financeira das suas moedas. Caraca, eles falaram isso, O que eles estão dizendo? Eles estão assumindo que Bitcoin, estão negando tudo que eles falaram antes e demonstrando, então, olha, em locais que tiver crise da moeda local, Bitcoin vai se tornar uma reserva de valor ou um meio de trocas. Porque, claro, dependendo da crise, as pessoas deixam de negociar em Fiat e começam a negociar em Bitcoin. E aí, mais para baixo, eles mostram como é a importância de oferecer serviços que possam mitigar todas essas propriedades do Bitcoin e que é o risco de cryptoization, sabe? E que isso precisa de mais investigação. Então, eles estão dizendo abertamente aqui que o cenário macro e as incertezas do sistema que eles usam podem direcionar a um crescimento do Bitcoin, o maior uso como reserva de valor e meio de trocas. Olha que mudança. Para mim, isso é marcante, porque eles estavam atacando antes. Agora, eles estão aceitando, dizendo isso vai acontecer. E é por isso que eles estão forçando também CBDCs e demonizando o Bitcoin. Por isso que a senadora Warren, lá dos Estados Unidos, está falando para os governos, a gente tem que proibir isso aí, acabem com o Bitcoin, sabe? Eles estão com medo, eles estão se borrando, porque eles estão vendo o que está acontecendo. Então, para mim, isso demonstra como institucionais estão vendo isso, os bancos estão vendo isso, porque eles também querem se proteger dos problemas do sistema Fiat, porque eles estão começando a se dar conta, as rachaduras ficaram claríssimas esse ano com as corridas bancárias, e a gente chega nesse ponto que a gente está, de supervalorização. E aí eu acho que agora a gente pode entrar finalmente na nossa pergunta central, né, Cacá? Se essa vai ser realmente, se esse é o início da run do bull market do Bitcoin ou não. O que tu acha aí? Eu não acho nada, até porque não tem como saber, né? Se é início da bull run ou não. O que vai acontecer? A gente não tem bola de cristal aqui, eu só posso, em termos de preço, a única coisa que a gente pode fazer é brincar aqui no sentido de chutar alguns valores, é puro achismo, mas não tem como saber se a gente está agora nesse início, inicinho de final de ano de 2023, né? Com todas essas expectativas que existem, não tem como saber ainda se a gente está numa bull run.
Quem fala que sabe o que vai acontecer, na verdade, está mentindo. Porque todas as vezes que alguém tentou projetar preço ou tentou adivinhar o futuro, essa pessoa errou, na maioria das vezes, né? Até quem depois vira chacota, né? As pessoas fazendo previsão de preço. Porque não tem como saber. O que a gente pode fazer é se preparar para ambos os cenários. Assim, a gente nunca é pego no contrapé ou é pego de surpresa. Então, acho que é importante a gente olhar para os dois lados, né? Tá, essa subida vai se manter ou não? O que acontece se ela se manter? O que acontece se ela cair? E outra coisa, né, Carol, que é legal também de a gente trocar essa ideia, assim, as pessoas às vezes ficam muito nessa expectativa de bull run, e é nesse ponto que começam a sair várias notícias, que chega muita gente nova e começa a comprar já quando o Bitcoin já está se valorizando, e aí daqui a pouco tem uma queda e a galera fica puta. Porque eu não sabia que era assim, caiu de preço, perdi dinheiro, todo mundo disse que ia valorizar infinito, que ia pra lua, que isso, aquilo, e a pessoa fica puta, né? Mas ela tá puta porque, na verdade, ela não entendeu como o Bitcoin funciona, ela não estudou, ela não entendeu o histórico do Bitcoin, ela não fez um zoom out no gráfico, ela não entendeu fundamentos. Isso tudo a gente explica no Bitcoin Starter. É importante que antes de começar a comprar, você que está nos ouvindo aqui, que está nos acompanhando, estude. E depois não vai vir aqui dizer, gurias, vocês disseram lá na área Bitcoin, eu acompanhei todos os vídeos e disseram para eu comprar que eu ia ficar rico em 6 meses, ia subir para caramba, porque tem halving, porque tem ETF, porque tem isso, porque tem aquilo. Cara, não é bem assim. Vai com calma. Primeiro tem que entender como o Bitcoin funciona, entender fundamentos. Sim, existem todas essas expectativas, mas também as coisas que... Essas expectativas positivas, mas também tem coisas que podem não se concretizar. E aí, Carol, eu acho legal a gente trazer também esse ponto. Se não for uma valorização constante daqui para frente, tá todo mundo feliz, né? Com que o Bitcoin foi o melhor ativo do ano, o que a gente já sabe, né? Que o Bitcoin é o melhor ativo da década, então nenhuma novidade, né? Talvez para a galera do tradicional seja uma novidade que o Bitcoin valoriza tanto assim, né? Essa semana passada, tava vendo uma galera de finanças tradicionais comemorando a subida da bolsa e tal. Em 5 dias subiu 2,5%. Agora não lembro exatamente quanto foi, tá? Até postei no nosso Instagram. E aí eu tava pensando, nossa, os caras estão comemorando essa subida, né? Mas olha aí, Bitcoin subiu muito mais. Dá um zoom out, é absurdo. Se tu olha no ano inteiro, então 150%. Galera do tradicional não sabe o que é isso. Raramente isso aconteceu, né? Então, mas tem que entender, tem que estudar, tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que olhar para longo prazo, né? Tem que se planejar. Não é assim, vou comprar Bitcoin, vou ganhar muita grana em 2, 3 meses. Não é pensar no curto prazo. Então, uma mudança de mindset que precisa ser feita. E aí as coisas podem não se concretizar, toda essa expectativa positiva, né, Carol? Essa valorização, ela pode daqui a pouco ser interrompida. E como que isso pode se interromper? Por que que isso pode ser, na verdade, se fala muito no mercado, né, um bull trap, Carol? Isso pode acontecer e a gente pode seguir um pouco mais em bear, por exemplo, ou não? Pode. Vamos seguir primeiro pela hipótese otimista, tá? Tá todo mundo otimista. Esse ciclo é diferente, porque de fato é diferente. O Bitcoin tá subindo antes do halving. Mas isso aconteceu antes, tá? Ele subiu antes do halving em outro momento, mas ele não continuou subindo, que foi 2019. Então teve um bull trap, que nem tu tá falando. Mas vamos partir do otimismo, então. Vamos supor que sim. Esse ciclo é diferente. Bitcoin vai começar o sua bull run antes do halving acontecer, por causa desse caldeirão de FOMO, de varejo institucional, e barra negatividade com o sistema Fiat e essa expectativa de impressoras religando. O que acontece? Nunca aconteceu isso, então, Bitcoin começar o seu bull run antes do halving. A única vez que isso aconteceu foi em 2011, antes do primeiro halving. Deixa eu mostrar aqui Então, já aconteceu uma vez. Mas isso então pode acontecer de novo? Mas aí era o primeiro ciclo, sabe? Ninguém tinha nenhum chão, assim, para conseguir analisar ou para ver. Era porque estavam descobrindo o Bitcoin. Foi aqui, ó. Consegue ver aí? Tá aparecendo o gráfico? Sim, tá aparecendo o gráfico. Para quem tá nos ouvindo no Spotify ou em podcast, que gráfico é esse, Carol? Que você tá mostrando aí? Esse aqui é o gráfico do Bitcoin dólar em escala logarítmica, tá? Então, que dá para ver melhor os movimentos. Porque se eu botasse em escala linear, ia aparecer assim, ó. Tudo achatado. Olha lá, 2011, 2012. Tá uma linha reta, é ruim de ver. A gente só consegue ver aqui os movimentos mais recentes. Então, a gente coloca lá em escala logarítmica, que eu quero mostrar isso aqui, ó. Bitcoin valorizou pra caramba aqui nessa subida em 2011. O primeiro halving, ele aconteceu aqui, ó, 2012, sabe?
Então, ele teve essa valorização, e depois que começaram os ciclos, como a gente conhece hoje, em 2013, 14, teve a primeira Bull Run, depois 2017 e 18 a segunda, 2021, 22, 21 na verdade, teve a última Bull Run, então tiveram 3 Bull Runs. Mas antes disso, a maior subida foi 2011. Não teve halving aqui, ninguém sabia como ia se comportar o ciclo do Bitcoin. Então, isso aqui, na verdade, era a galera descobrindo na época o Bitcoin como um ativo que tem valor. Então, por isso que ele subiu. Ele saiu daqui de $0 até $15, $20. Bateu o auge daquele momento em torno de $31. É até engraçado ver esse preço, né, o Bitcoin. Então, isso aconteceu, mas não tem como considerar, porque foi um momento muito único. Pode ser que a gente esteja vivendo um momento realmente único das pessoas descobrindo aquele gráfico stock to FOMO e ter uma valorização em J que sobe em linha reta, só que daí é um gráfico de hiperbitcoinização. Isso pode acontecer? Pode. Mas, enfim, quais as chances, né? Sabendo que existem muitas notícias e interesses, a gente não pode ser tão otimista assim a ponto de ser pego no contrapé. Mas tá, vamos voltar então pro caso bullish, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Eu tenho mais gráficos aqui para mostrar, mas então vamos só seguir aqui para não me perder. Então, se o ETF for aprovado, pode rolar uma enxurrada institucional, então a galera vindo, e realmente isso conduzir o preço para cima por aumento de liquidez, porque esses ETFs vão ter que comprar Bitcoin para suprir a demanda institucional, eles querendo colocar esse ETF nos seus caixas. Fuga também dos institucionais de juros negativos, porque se os governos começam a baixar a taxa de juros e começam a imprimir, a inflação vai ser muito maior do que a rentabilidade dos títulos americanos, e eles vão querer se proteger das taxas de juros negativas dos títulos governamentais com ativos voláteis. E aí pode ser ações, pode ser Bitcoin. Então, essa fuga do sistema fiat como sistema que dilui via impressora, agora via instituições e através do ETF. Então, isso poderia conduzir essa bull run antecipada, né? Outro exemplo é o que criticaram tanto o Michael Saylor ao longo de todo o bear, que acharam que ele ia ter uma chamada de margem, que ele ia ter que vender Bitcoin, ele não vendeu, e pode ser que a partir de agora novas empresas comecem a replicar o modelo Saylor, que é emitir dívida, criar novas ações ou dividir as ações dele, criar novas ações, a MicroStrategy, e pegar empréstimos para comprar mais Bitcoin. Então, esse modelo Saylor pode ser adotado por outras empresas também. A gente começa a ver essa Saylor inspirando outros CEOs. Ainda mais vendo os resultados da MicroStrategy, né? É. E até mesmo do governo de El Salvador, que inclusive essa semana saiu que eles já estão no positivo. Sim, que tanto criticaram, né? Onde já se viu o governo começar a comprar? Eles começaram no fundo, né? Lá em $15 mil, eles começaram a comprar Bitcoin, foram criticados. Até muita gente disse que El Salvador ia quebrar, ia ter problemas por causa disso, e aconteceu justamente o contrário. E aí tem um último gráfico que eu queria mostrar aqui, que bombou no Twitter essa semana, que é justamente a força relativa dos gráficos, aí é mais voltado para trade, né? A força relativa em 2 semanas e como isso foi um sinal de bull dos últimos ciclos. Deixa eu mostrar aqui o gráfico, então. Aqui. Esse gráfico aqui. Então, aqui vou ler a tradução, tá? É a primeira vez que o RSI cruza 70 no gráfico de 2 semanas, marcando o início do bull market nos últimos 3 ciclos. Isso aconteceu pela 4ª vez na história do Bitcoin. Então, esse aqui é o gráfico que eles falam que o bull market foi confirmado, né? Então, aqui está o gráfico de preço do Bitcoin, mais abaixo, nessa faixa roxa, está índice de força relativa, que é um indicador de trade para ver a força dos movimentos e de movimento de volatilidade. Então, aqui eles mostram o momento que a linha roxa, que é o índice de força relativa, nessa média de 2 semanas, subiu aqui acima de 70, que é essa linha pontilhada aqui superior. E a última vez que isso aconteceu, durante os bears, marcou o início do ciclo de alta do bull nos últimos 3 ciclos, e agora seria o 4º ciclo em que isso acontece, se realmente isso se confirmar, né? Falta realmente continuar subindo. Então, aconteceu agora, depois em 2020, 2017, mais ou menos por aqui, as setas aqui estão mostrando, ó, aqui, aqui e aqui. Se isso vai se concretizar, a gente vai ter que aguardar para ver. E se realmente esse for o início da bull run, ela só terminaria em final de 2024, início de 2025. E aí, a próxima pergunta é: quais os patamares de preço do Bitcoin caso isso se concretize, né? Esse gráfico foi postado essa semana pelo Jurian Timmers, que ele é um analista da Fidelity, esse gráfico é dele, tem até o logo aqui da Fidelity.
ele fazendo uma analogia se Bitcoin replicasse os últimos ciclos, né? A valorização de 2017, 2013, 2011. Só que ele não bota aqui 2021. Mas vamos olhar aqui. Então, se Bitcoin replicar a subida de 2011, a tendência é que ele vá para cerca de próximo de $1 milhão. Se ele replicar a subida unidade. Por moeda. Isso. Se ele replicar a subida de 2013, ele vai para talvez aqui 800, 700 mil dólares por moeda, um pouco abaixo de 2011. Que a subida de 2011 foi bem grande, 2013 também, né? Se replicar 2017, o ciclo anterior ainda, um pouco acima de 100 mil dólares, então talvez 300, 400 mil por aqui. E a gente pode projetar que a subida de 2021 foi inferior de 2017, né? Então seria próxima ali dos 100 mil dólares, 180 mil dólares. Isso subindo em linha reta a partir de agora e conectando aqui com a análise do Deering. Mas agora a gente pode ver o contraponto. Sim, se a gente falar no pior cenário que ele traçou, a gente já está falando de quase R$1 milhão por Bitcoin. Isso. Mas isso replicando o pior cenário dele. Mas isso ele replicando os melhores ciclos também, né? E aí, eu tenho outro gráfico aqui, que é uma simulação de tudo isso, tá? E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na BIPA, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto on-chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais sats na sua wallet. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AreaBitcoin. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular sats. Cacá, e aqui eu fiz uma outra simulação para a gente ver caso... Vamos supor que isso seja uma bull trap mesmo, tá? Que Bitcoin faça o que ele fez em 2019. Deixa eu fechar aqui para a gente analisar 2019... Deixa eu só esconder isso aqui que eu anotei. O que aconteceu em 2019? Bitcoin tinha caído ali pós a alta de 2017, que ele estava aqui em torno de 20 mil dólares. Caiu, ficou aqui aqueles 9 meses de agonia em 3 mil dólares. E olha só o que aconteceu. Ele deu uma subida de cerca de 256% de abril de 2019 até julho. Até a gente estava numa conferência aqui no Brasil nessa época, né? Uhum. Sim, estava todo mundo bem empolgado com essa subida na época. Sim. E aí ele subiu, a galera achou que era o início da bull run e caiu tudo de novo depois. E depois teve a crise, o crash do Covid, que foi aqui em março de 2020. E ele caiu um monte aqui, caiu 50%. E se agora a gente estiver justamente no início desse momento, que seria mais ou menos aqui, que nos ciclos do Bitcoin é conhecido como momento de acumulação, que acontece de forma consistente. Por exemplo, aconteceu aqui em 2019, o Bitcoin subiu 130%, aconteceu em 2015, e agora poderia ser esse momento de acumulação, que ele dá uma subida, assim, antes de ser a bull run de verdade, e aí ele acaba corrigindo. Se for isso, o que pode acontecer, né? Vamos projetar, eu fiz uma projeção, aquilo ali é um outro... um exercício que a gente pode fazer. Então, vamos supor, se Bitcoin repete aquela subida de 2019, então ele subiu 256%, caiu, aconteceu o halving aqui, né? E o outro halving aqui em abril. Até onde ele pode ir nessa subida falsa? Então, se a gente pegar aqui, replicar esses 256%, eu botei aqui 59 mil dólares, que seria onde ele poderia bater se ele subisse também 256%. Beleza, o que vai acontecer? Bitcoin vai corrigir e aí vai acontecer o halving e aí sim ele pode ter a bull run de verdade, caso seja um bull trap, né? Então, o que eu fiz aqui? Coloquei um gráfico que replica 2019, um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei ali para a gente ter algum nível de exercício. Vamos botar ali no mesmo nível de abril, que é quando vai rolar aqui o halving. Então, essa linha amarela aqui é o halving. Então, se ele repetir exatamente o mesmo movimento lá do ciclo anterior, ele pode chegar aqui na faixa de 278 mil dólares só nessa brincadeira aqui de pegar o gráfico e estender e brincar. Então, para a gente ver como isso, a gente se guiar só por essa subida, a gente acaba ficando ingênuo, porque ele pode cair. Então, por isso que é importante a gente se preparar.
Mas se ele de fato cair como aconteceu em 2019, o que isso significa? Que a gente está no momento temporário de acumulação ainda. Porque o que pode acontecer é não sair a ETF, isso causar essa queda, e ser postergado, porque está todo mundo esperando os ETFs para janeiro. E se não sai em sim. janeiro? Pode ser um grande sell the news, saiu o ETF, puf, a galera despeja, né? Pode ser, pode acontecer. Ainda tem o halving para acontecer. O halving é só em abril. Até lá, pode sim acontecer uma queda como aconteceu em 2019. Porque o que geralmente acontece é que o Bitcoin começa a subir 6 a 12 meses depois do halving, e não antes. E é por isso que 2019 subiu ali 256% e caiu depois. Pode ser que macro piore e o governo americano continue ali com os juros altos e postergue começar a reduzir juros e imprimir dinheiro e liberar liquidez. Isso também pode fazer com que essa expectativa dos investidores seja frustrada, né? E o que está acontecendo agora também é algo para a gente prestar atenção, que é uma espécie de guerra civil dentro do Bitcoin, que é uma galera pressionando para que Bitcoin mude por causa de ordinals e dizendo que devs estão censurando a rede e tudo mais. Então, esse FUD, essa instabilidade pode vir com mais força, isso trazer mais negatividade para dentro do Bitcoin e replicar o movimento de 2019. Então, podem surgir narrativas de Bitcoin ser centralizado, ataques nesse sentido. Exato. Então, tudo isso pode ser um FUD que pode causar uma queda como essa, como em 2019. E eu acho que o ponto não é prever o futuro, mas se preparar para ele. Então, tudo isso está acontecendo em pano de fundo. Mas, na minha opinião, isso tudo é temporário. O governo americano não vai conseguir ficar muito tempo sem imprimir dinheiro e com os juros nesse patamar. O halving está aí, vai aumentar a escassez do Bitcoin. O Bitcoin já passou por outros forks, como o Bitcoin Cash, já passou por outras guerras civis, como a guerra de blocos. Então, o ponto é, por mais que caia nos próximos meses, ou em janeiro, se o ETF não for aprovado e acontecer uma frustração de expectativas, tudo isso é temporário, porque o halving vai acontecer de qualquer forma. O halving está programado para acontecer no Bitcoin. Esse choque de oferta vai acontecer. E toda essa visão do Bitcoin como um ativo investível não vai mudar. A visão dele como um ouro digital está começando a ser digerida e ser absorvida pelo mercado como um todo. Então, eu acho que por mais que ele caia, isso, na verdade, é uma queda temporária e só empurra para mais adiante, na verdade, a subida, que pode acontecer final de 2024, 2025, 2026, aí, claro, vai depender de um contexto como um todo. Mas o ponto é, a valorização do Bitcoin é um movimento de longo prazo. A queda dele é temporária. Então, mesmo que ele caia e fique o ano que vem inteiro, sei lá, na faixa dos 20 mil dólares de novo, é uma queda que é temporária, porque as propriedades dele não mudam. O que mudam é a percepção das pessoas e a expectativa delas. E aí tem últimos dados aqui que eu queria mostrar para a galera, que eu tô para frente e para trás com a minha tela aqui. É isso. Ainda nesse momento, 94% das pessoas que acumularam Bitcoin ao longo do tempo estão no lucro. Só não está no lucro quem comprou no topo, lá em 2021, 2021, desculpa, e não seguiu acumulando ao longo do bear, que aconteceu aqui. Ou quem comprou, sei lá, ontem de manhã e estava 44 mil dólares, deu uma quedinha e ficou aquela pontinha ali vermelha. A gente está vendo o MVRZ, que é um indicador de topo e fundo, por exemplo, ele nem chegou lá nos mesmos patamares que 2018, 2021, 2014. Ele recém começou a subir e saiu dessa faixa aqui de capitulação, que é quando a galera vende no prejuízo porque está com medo da queda. Bitcoin está começando a chegar próximo ali do halving, que é quando aumenta a escassez dele e ele começa a ter um stock to flow cada vez menor, e é por isso que ele vai se tornar mais escasso que o ouro. Então, o stock to flow dele está ficando cada vez mais atraente para quem vê o Bitcoin como um ouro digital. A gente saiu daquela fase também de capitulação, em que as pessoas vendem no preju. A gente está começando a entrar na faixa em que elas entram na fase ou de acreditar que vai ter uma nova bull run, ou de negação. E a gente está vendo aí um monte de hater do Bitcoin negando que o Bitcoin está subindo, né? Agora eles estão quietinhos. Mas quando eu estava aqui na fase de capitulação, aparecia hater de tudo quanto é moita. Todos os economistas keynesianos e os Faria Limers surgiram das grotas, que nem aqueles zumbis, assim, do Walking Dead para criticar o Bitcoin. E agora mas agora não adianta mais porque os prints já foram dados. Dá até para botar aqui no gráfico onde que eles atacaram o Bitcoin, né? A gente está vendo também uma acumulação absurda, então endereços com menos de 0,01 BTC batendo a TH, endereços com menos de 0,1 BTC também batendo a TH. E a gente está vendo também os endereços de baleias, deixa eu abrir aqui o gráfico,
começando a cair, mostrando como o Bitcoin está conseguindo distribuir melhor para outras entidades menores, pessoas que que não são baleias, conseguindo acumular mais também. E o nível de atividade dos endereços também está crescendo pra caramba em relação a períodos no passado, está mantendo uma média super alta o número de endereços ativos. E aí, mesmo que seja postergada essa subida, se mantém aquele gráfico que a gente trouxe aqui do Jurian, lá da Fidelity, né? Essas projeções, elas se mantêm, só que mesmo que caia, elas são só arrastadas um pouco mais na linha do tempo. E é por isso a importância, né, Cacá, de ter baixa preferência temporal, visão de longo prazo e conseguir entender as propriedades do Bitcoin para perceber isso. Então, por mais que caia agora, vamos supor, bateu ali $59 mil e caiu. Nada mudou. O que mudou é a percepção e ansiedade das pessoas para que ele suba rápido ou que o ETF seja aprovado rápido. São as expectativas frustradas, mas Bitcoin não se move em expectativa, ele se move em choque de oferta e choque de demanda, que é o que pode acontecer com o próximo halving. Muita demanda, mais do que em outros ciclos, e menos oferta que em outros ciclos. E aí, é uma questão de estar preparado para quando isso acontecer. Se vai ser pós um ano do halving, ou ali no halving já está todo mundo enlouquecido, e a demanda e o choque de oferta tudo vapor. E o ano está terminando rápido, 2023. Agora a gente já está aí no dia 9 de dezembro, já estamos na finaleira do ano, vai passar voando, logo, logo a gente já está chegando no halving, e logo, logo a gente já vai saber o que vai acontecer com esses ETFs, né, Carol? Daqui a pouquinho já é janeiro. Estamos aí, na beira dessa aprovação ou não dos ETFs de Bitcoin ali pela SEC. Eles falaram mais ou menos em 24 de janeiro, se não me engano, tô doida? É que isso é o prazo final, assim, porque eles estavam conseguindo postergar várias etapas, eles estão alinhando como... até saiu uma notícia que eles avançaram na parte técnica. O que isso significa? Não sei. Mas eles disseram que estão avançando. Tem vários também repórteres dizendo que é só uma questão de tempo até ser aprovado. E eu acho que sim, porque a pressão está muito grande. Mas assim, a SEC pode dizer que não e crava pé porque quer defender os seus interesses, né? Eles aprovaram o ETF de futuros de Bitcoin, não o spot. Qual que é o objetivo disso? Proteger a economia americana no sentido de não deixar as pessoas fugirem dos títulos, dos bonds e tirar a liquidez dos ativos tradicionais, né? Do governo americano. Com certeza. E, pessoal, agora é a hora de acumular Bitcoin. Quem não começou, por favor, se atente, estude Bitcoin, se planeje, né, se organize dentro das suas finanças. Se você tem interesse, já está começando, opa, alguma coisa chamou a atenção, vou estudar Bitcoin, vou procurar saber, vou procurar entender, vou começar a comprar. Agora, se você está chegando aqui nesse podcast, agora é a hora. Não espere mais. Compre e guarde na sua própria custódia. Só lembra disso. Esse detalhe é muito importante, faz toda a diferença. Até porque esses bancões estão chegando aí, começando a vender Bitcoin para os seus clientes com a narrativa de deixa aqui no banco que a gente cuida bem, que está seguro e tudo mais. Não caia nessa armadilha. Bitcoin só é seu na sua própria custódia. Inclusive, essa semana, Carol, eu vi aí um cara bem conhecido, tá? No Instagram, um cara grande, um cara que tem mais de 1 milhão de seguidores, tá? Deu um print dizendo que... Opa! Nossa senhora, caiu tudo aqui. Viu? Foi falar mal. O universo... Mas vou terminar minha fofoca. O universo me desiluminou aqui agora. Caiu a minha... Como é que é o nome disso? É o meu ring light. Caiu no chão. É que eu encosto ele aqui atrás do computador, deixo ele meio encostadinho no computador, e aí, claro, ele desequilibrou e caiu, mas não faz mal. Tá, eu vou continuar minha fofoca aqui, vou terminar. Essa semana, o cara deu um print no portfólio dele, dizendo, olha, um cara que eu conheci no início do ano, que eu confio, disse para eu comprar Bitcoin, e eu comprei, olha aí, já teve uma valorização daí de 80%, ele mostrou o portfólio dele. Porra, era no Nubank, cara! Era no Nubank! Caraca! Errou! Brother, não faz isso, cara! Tipo assim, aquela história. Ouviu um conselho de alguém, só comprou, sem se importar onde, como e o que fazer com aquilo, não estudou, não foi entender. O que vai acontecer com esse cara? Cara, assim, bem instruído, dá aula, mais de 1 milhão de seguidor, cara que tem grana, entendeu? Pode buscar conhecimento, tem os meios para isso, sabe onde estudar, não fez o dever de casa. Não fez o dever de casa. Aí deixou lá no Nubank. Pô, fiquei assim, puxa vida, cara. Eu quase mandei mensagem para ele, mas eu disse, deixa. Vai ter que aprender, não adianta.
Eu acho que a maioria das pessoas, talvez no futuro, vá acessar dessa forma, né, Cacá? Dependendo, ainda no Mindset Fiat, que é acessando o Bitcoin através de bancos. Só que qual que é o problema disso? A pessoa não tem o seu próprio Bitcoin, porque Bitcoin foi criado para justamente não depender de bancos, para que as pessoas sejam o seu próprio banco. E aí tudo bem, tá, comprou ali, teve valorização, mas o que ele vai fazer é vender. Ele não vai conseguir sacar. Por mais que o Nubank diga que vai permitir saque, por enquanto isso não é realidade. Saiu essa notícia também essa semana que o Nubank vai permitir saque. Essa eu quero ver. Até não duvido, mas até eu comentei contigo sobre isso, Carol, e ainda tu fez o seguinte comentário, né? Qual o custo, qual a taxa que eles vão cobrar para sacar o Bitcoin de dentro do Nubank? Isso aí é que a gente vai ver o que vai acontecer quando eles realmente possibilitarem esse saque. Então, quando a pessoa deixa dentro do banco, ela tá usando o Bitcoin só como um ativo, né? Só pela valorização. Ela não tá usando o Bitcoin como uma tecnologia, uma ferramenta de liberdade financeira, de tu poder fazer o que tu quiser com o teu dinheiro. Ela tá fazendo um trade. Ela tá dependente do banco. Sim, é. E para mim, essa é a parte mais revolucionária do Bitcoin, porque dá justamente a liberdade da pessoa negociar, transacionar e comprar um cafezinho na esquina com quem ela quiser, em qualquer lugar do mundo usando Bitcoin. Uma moeda que não é de país nenhum, ao mesmo tempo é aceita em todos os países e que não depende de banco para você usar. Por exemplo, se a gente quer ir daqui a El Salvador, a gente vai precisar trocar por dólares, a gente não vai conseguir pagar em reais lá em El Salvador ou outro país. Com o Bitcoin, a gente consegue sair com o nosso Bitcoin daqui e pagar lá, porque eles aceitam o Bitcoin como moeda lá. Ou em qualquer outro lugar, mesmo que não aceite como moeda, a gente vai daqui até, sei lá onde, Europa, e tem um café que aceita Bitcoin, a gente consegue pagar com Bitcoin. Então, não precisa perder com taxas, não precisa de banco nenhum, e é de pessoa para pessoa, que nem pagar com dinheiro, né? A nota sai de uma mão e vai para outra. Então, com o Bitcoin é a mesma coisa. O Bitcoin sai de uma wallet, vai direto para a wallet da pessoa, sem ter um banco ali no meio intermediando e cobrando 1 milhão de taxas por aquilo. Não, e outra, especialmente se for rede Lightning, né? O que as taxas são super baixas. O que garante que esses bancões têm realmente Bitcoin quando você compra Bitcoin lá? Não tem nenhum hash de transação. Você não consegue verificar se realmente você comprou de fato Bitcoin, então nada garante que você tem Bitcoin. E aí vai para o sistema Fiat, sendo o sistema Fiat, o que garante que eles não estão fazendo reserva fracionária de Bitcoin. Ou seja, eles dizem que tem, sei lá, 20 mil Bitcoin, mas na verdade eles têm 2. E eles estão, de alguma forma, expandindo a oferta. Só que isso não altera o Bitcoin, porque o Bitcoin é verificado pelos nodes, a rede toda verifica. Isso é o problema pro Nubank, porque se a galera, Nubank ou qualquer outro banco, se a galera resolve sacar quando for possível, se rola uma bank run, eles não vão ter Bitcoin suficiente para bancar os saques, e é o que acontece com as exchanges quando elas vão à falência. As pessoas tentam sacar, não conseguem, aí começam a vender, e aí acaba com toda a colateralização. Vocês estavam usando os fundos dos clientes, que é o que os bancos fazem, por isso que estavam quebrando lá em março. Vocês estavam usando os fundos dos clientes para comprar ativos. Ou para fazer operações. Né? Péssimo para o cliente, péssimo para o usuário, que achou que estava comprando Bitcoin, na verdade não estava, e não tem nenhuma possibilidade de sacar, ou seja, não tem autonomia nenhuma. O Bitcoin não foi criado para isso. O Bitcoin foi criado para ser uma moeda que você guarda na sua própria custódia e transaciona livremente de domingo a domingo, sem limite de horário. Então é isso, gente. Quer ter Bitcoin? Faz o primeiro dever de casa aí, tá? Ok, ouviu falar sobre o Bitcoin, quer começar e tudo mais, aí tem mais de 500 vídeos aí no nosso canal para você estudar. Tem o Bitcoin Starter também, se quer aprender bem rápido com todos os tutoriais e aulas e tudo mais. Mas não só ouça falar de alguém e compra lá no bancão. Não é assim. Essa não é a melhor forma, não é a forma ideal. Estuda antes. Tem boas perspectivas para o Bitcoin aí para o futuro. Carol trouxe uma excelente análise geral, tanto de um possível cenário de bull, quanto talvez, quem sabe, a gente seguir no bear, isso seja um bull trap, né, Carol? Aliás, obrigada pela tua análise. Excelentes os gráficos que tu trouxe aqui, Carol. Muito legal. Adorei ver. Tava aguardando aqui os gráficos para o momento ideal. Legal, espero que a galera que nos acompanha aqui tenha gostado também e que tenha esclarecido um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Tá todo mundo bem eufórico. Eu acho muito doido o Bitcoin. Ele é uma coisa, é um bicho chucro mesmo, né? Porque até 3 semanas atrás eu tava lá no Instagram fazendo enquete. Aí, galera, e aí vocês acham que o Bitcoin bate 40 mil dólares até o final do ano? Porque, né, não estava se mexendo muito, né, e tal, mas tinha uma galera realmente crente que ia subir, e eu tava assim, não sei, vamos ver, né, eu acho que tava com uma expectativa mais pro início do ano que vem, e dito e feito, cara, Bitcoin deu uma arrancada, Bitcoin sempre surpreende, tanto para cima quanto para baixo. Então, acho que o que fica aqui desse nosso episódio de hoje é esteja preparado para ambos os cenários,
sempre foco no longo prazo. Se você está começando agora, se você ainda não se aprofundou em fundamentos, não está muito convicto do que é o Bitcoin, busque aprender, busque estudar, estude antes de, né, querer sair ganhando dinheiro rápido, porque todo mundo nessa época começa a se encantar com isso. Eu estava hoje mesmo tô fazendo aula de inglês, assim, ó, pauleira de aula de inglês, e aí agora meu professor, ele tá aprendendo sobre Bitcoin. A gente conversa muito sobre Bitcoin em inglês para justamente eu treinar quando a gente viaja para fora nas conferências. Ano que vem tem vários eventos e tal, estou me preparando para isso. E aí eu estava falando hoje para ele justamente dessa subida do Bitcoin, da valorização desse ano, que o Bitcoin foi o melhor ativo desse ano de 2023 e também da década. E aí eu fui descobrindo que ele é investidor. E ele começou a ficar muito empolgado com tudo isso, né? Com o Bitcoin, ele não conhecia. Então, esse é o momento que fica todo mundo assim, caraca, Bitcoin vai subir para sempre. Pé no chão, né? Pé no chão. O Bitcoin não sobe para sempre, ele é super volátil. Esteja preparado para todos os cenários, estude e foco no longo prazo. Carol, obrigada por todo esse por compartilhar todas essas tuas análises. Foi muito legal, espero que a galera tenha curtido. Se você gostou, inclusive, comenta aqui embaixo se você está no YouTube, se você está no Spotify, tem uma aba ali para deixar comentário também. Deixa aí para a gente o seu feedback sobre esse episódio, o que você achou, e se você acha que o Bitcoin, de fato, já está numa bull, ou ainda não é o momento de bull, ainda está em bear. Comenta aí com a gente qual é a sua opinião, que a gente quer saber. Quer dizer mais alguma coisa, Carol? Quero deixar a frase do ET Bilu, então, acho que para a pessoa se preparar, ela tem que se sentir preparada. Eu acho que a gente se sente preparado quando a gente, tem repertório, consegue antever várias jogadas, né, que tem no xadrez, e consegue estar tranquilo com a volatilidade. Então, acho que a frase do ET Bilu, que é busquem conhecimento, faz todo sentido, porque quando a gente olha os ciclos do passado e se prepara para o ciclo do presente, a gente se sente muito mais capaz de lidar com esses movimentos. Então, ET Bilu na veia, busquem conhecimento. Não preciso dizer mais nada com essa. Valeu, gente. Até mais. Até mais.